Estamos ao vivo com Bate-Papo FGV, que entrevista especialistas e pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas. E hoje vamos falar sobre os prós e contras das privatizações no Brasil. Nosso entrevistado é o Edson Gonçalves. Ele é pesquisador do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da FGV, professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças e também da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da FGV. Privatizar ou não as empresas públicas? Quais as vantagens e desvantagens? No Brasil, quem defende as privatizações argumenta que a administração das estatais é centralizadora, precária e que colabora com o entrave da economia. Já os que são contra alegam que elas aceleram o processo de terceirização da economia e um retrocesso, aumentando o desemprego. O fato é que as privatizações estão sendo feitas no país há mais de 2 décadas. Isso desde o governo Collor, que promoveu o Programa Nacional de Desestatização, onde 18 empresas públicas foram privatizadas. Ao longo desses anos, dezenas de empresas foram privatizadas e o assunto está cada vez mais discutido, principalmente agora, às vésperas das eleições. Quais os riscos e consequências de investir nas privatizações, Edson? Obrigada pela presença aqui no Bate-Papo. Eu que agradeço. Tudo bom? Bom a todos dia. aí. Bom dia. Na sua opinião, quais os maiores riscos e quais as consequências da gente investir nas privatizações? Como eu estava te falando aqui no intervalinho, antes a gente está aqui ao vivo, acho que a maior grande questão é efetuar, acho que a desestatização, acho que a gente pode até colocar em outros termos, que acho que é interessante para o público em particular, né? É muito comum a gente usar a palavra privatização como sendo uma coisa genérica, né? Na verdade, vou te dar 2 exemplos, né? O Estado pode passar completamente a propriedade e a operação de uma companhia para o setor privado, né? E pode conceder o serviço, né? Então tem uma série de serviços públicos que continuam com a titularidade do Estado, né? Então, que é o caso de energia elétrica, em termos federais aqui no Brasil. Em termos municipais, por exemplo, a gente tem a água, saneamento, né? E tratamento de esgoto. Em termos estaduais, segundo a legislação vigente, distribuição de gás natural canalizado, por exemplo, né? Então, nesse caso, não há uma privatização de fato, né? A operação desse serviço é concedida à iniciativa privada por um período estipulado em contrato. Há um processo, né, competitivo para determinar o vencedor, né, quem vai operar esse ativo. E tem toda uma regulação, né, que inclusive monitora a qualidade do serviço que deve ser prestado para a população. Tá? Então tem esse tipo de privatização, entre aspas, né, a concessão, e tem a privatização pura, que aí na verdade são casos menos numerosos até no Brasil, a gente para pensar. Que, por exemplo, seria o caso da Embraer, né, ou da Vale. Tá? Então, você tem uma companhia que não presta um serviço de utilidade pública, né, uma utility, como a gente falaria em inglês, né, e aí a operação e propriedade dessa companhia é transferida, né, a investidores privados. Tá? Então, são casos diferentes, e também a gente tem as chamadas parcerias público-privadas, tá? Então, que também são questões interessantes também. Tá? Então, onde há um mix, né, de setor público e setor privado, e também ocorre em qualquer lugar do mundo. E a gente tem casos interessantes no Brasil, alguns assim bem interessantes, assim, a gente tem PPPs, algumas de sucesso em saneamento, que são interessantes. Em Pernambuco é um caso interessante, tá? A PPP de saneamento que serve a população da região metropolitana de Recife e de Goiânia, município ali próximo, tá? A gente tem PPP de presídio, para operar um presídio, PPP de hospital, né? Então, são casos interessantes também, tá? Então, e a gente tem casos no exterior também que são também ilustrativos, né? Certos empreendimentos, né, eles requerem tanto capital, tem tanto risco, que eles não são, é impossível que eles sejam completamente privados. Tá? Então, para tal a gente tem que tentar avaliar se vale a pena o Estado investir nisso mesmo, se há um retorno social embutido. Né? É uma avaliação caso a caso, você Exatamente. diria? Eu te dar um exemplo, a gente tentou aqui no Brasil, acho que ainda hoje é possível a gente ter acesso aos materiais que descrevem, enfim, a modelagem do projeto.
no site da empresa de planejamento e logística, da EPL, né? A gente tentou viabilizar um trem de alta velocidade aqui no Brasil. Tá? Existia um projeto, uma modelagem. A modelagem em si é um processo que é custoso, dada a grandiosidade desse projeto, a dificuldade de pensar esse projeto. Então, é um trem de alta velocidade que ligaria Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas, né? E por que eu lembrei desse exemplo? Porque não existe no mundo trem de alta velocidade que seja completamente privado. Tá? Mesmo no Japão, onde a gente tem esse tipo de ativo, né? É meio que uma cara do país, assim, esses trens que são muito rápidos, tá? Sim. Então, eu costumo brincar também, felizmente não aconteceu o trem-bala no Brasil. Porque era um projeto com retorno social muito duvidoso. Só a concepção dele já levou muito dinheiro público, tá? E aí, enfim, por que não um trem normal, né? Não precisa ser um trem de alta velocidade. Talvez um trem normal já resolvesse, já ajudasse. A gente tem uma carência em ferrovias, né? E a gente, na verdade, as ferrovias foram perdendo espaço no Brasil, né? Acho que o nosso modal de transporte começou um pouco ferroviário, né? Influência aqui dos investidores ingleses e canadenses e americanos, né? Inclusive aqui no Rio de Janeiro, né? A Light, que a gente conhece como Light, hoje era uma companhia que operava trens também, né? Mobilidade, né? Então, a gente tem que avaliar o retorno social da coisa. Então, no caso do Estado, há retorno social em tocar esse projeto. O Estado tem recursos para tal, né? E no caso do investidor privado, evidentemente, ele tem que pensar em risco-retorno, né? É uma decisão de finanças, né? Clássica, e que ele tem que levar em conta, tá? E aí na concepção da parceria, que é o caso que você comentou aqui, os riscos de uma privatização e consequências, né? O maior risco, assim, dentro do que a gente pesquisa, e eu posso falar que também é a minha opinião pessoal, né? É você desenhar uma privatização sem pensar no como é que vai funcionar o mercado depois. Tá? Privatizar apenas por privatizar, como a gente fala. Então, é evidente que no momento como a gente está de restrições fiscais, macroeconômicas seríssimas, há uma necessidade de arrecadação por parte do Estado em todos os níveis. Isso é evidente. Tá? Entretanto, se você apenas pensa em vender o ativo, tá? Sem pensar em como é que o mercado vai funcionar depois, há um risco de que a coisa não dê certo a posteriori. Tá? E quais são esses riscos? Assim, vão desde uma concessão, um desenho de... Nem a concessão em si, o desenho do próprio processo competitivo, o leilão, que a gente fala, o auction, né? O processo que vai determinar o vencedor, a firma privada que vai tocar aquele projeto, né? Ou operar aquele ativo. Se for um processo mal desenhado, você pode selecionar um mau competidor, como a gente fala em economia, né? E tem uma expressão que a gente usa em inglês, em português seria caroneiro, né? Free rider, né? Então é aquele investidor que ele quer ganhar o ativo de qualquer jeito, daí ele faz um lance para ganhar o leilão, porque ele sabe que ele já pensa em renegociar depois com o Estado. Tá? E daí ele pressiona o Estado e o nosso Estado em todos os níveis, enfim, tem restrições financeiras, né? Que a gente conhece. É um grande risco, né? Então ele pressiona o Estado, e aí o que pode acontecer? O Estado, no limite, ele vai tomar de volta, porque esse cara vai abandonar, ele vai quebrar, né? A concessão vai à falência. Tá? Porque, ou então não vai acontecer nada, que é o pior dos casos em termos de retorno social, né? O cara ganha, quer dizer, a companhia, o free rider ganha, que eu falei, o leilão, ele não cumpre o plano de investimentos, e aí a obra nem acaba, na verdade, né? Você não tem uma rodovia que você planejou, não tem uma ferrovia, não tem uma duplicação. No limite, se for um projeto, outro tipo de projeto, uma PPP para um hospital, você não tem um hospital. É mais tá? grave ainda. Então, a gente pede em termos de retorno social. Tá? Então, toda a questão é desenhar mercados, que a gente fala. Isso que é uma carência no Brasil. Tá? E é uma área de economia que já rendeu prêmio Nobel, tem inúmeras aplicações, tá? Continua uma pesquisa de fronteira, então como desenhar mercados. E quando eu falo mercados, coisas que vão desde questões cotidianas, assim, até questões complexas, assim, tipo, a gente tem vários cases, assim, que a gente poderia comentar. Por exemplo, vamos supor que a Petrobras fosse privatizada, como é que funcionaria o setor de óleo e gás no Brasil depois disso aí? Como funcionaria? Você tem que desenhar isso aí, tá?
que se você não desenhar direito, a gente pode, enfim, perder retorno social, quer dizer, os consumidores finais ou a indústria, né, os beneficiários aí da cadeia do óleo e gás vão ser prejudicados, tá? Você E enxergaria... a companhia pode não funcionar direito, tá? Então, são inúmeros exemplos, desde a concepção do processo, né, que determina quem que vai tocar aquele projeto. Então, selecionar um bom competidor, tá? Isso que a gente fala, tá? Então, desenhar o leilão de um jeito que você consiga selecionar a firma que é a melhor capacitada para tocar aquele empreendimento. Outro exemplo interessante Voltando ao caso da Petrobras, você acha que teria mais prós ou contras na privatização? A Petrobras é um caso interessante porque é evidente que é uma questão política e ideológica, né, com relação à Petrobras ser privada ou estatal, tá? Mas o que seria interessante, que eu acho que não tem ideologia, tá? E acho que, não é a minha opinião, mas acho que de especialistas no setor de óleo e gás também, pessoas mais capacitadas para analisar a questão. A Petrobras poderia voltar a ser o que ela era antes, né? Focar no core business dela, no que ela é boa de fato, no qual ela desenvolveu tecnologia de ponta, até em termos internacionais, tá? Exploração e produção, tá? Isso a Petrobras é ótima, tá? Nos outros elos da cadeia, a Petrobras pode permitir mais participação de outras companhias, tá? Ou ela pode sair, simplesmente porque não é o core business dela, tá? E quando que a Petrobras foi uma empresa vencedora de ponta em termos mundiais? Quando ela estava focada nisso, tá? Agora, se é melhor ela ser estatal ou privada, acho que é uma outra discussão, tá? Acho que o ponto todo é que a Petrobras, e aí, independentemente do governo, né, ela, independentemente do grande caso de corrupção que a gente tem que sempre falar, que aconteceu de fato, né, infelizmente, enfim, é o maior escândalo de corrupção talvez da história ocidental, assim, não é uma coisa nacional, né? É uma coisa assim, às vezes as pessoas não têm dimensão disso, assim. Que a Petrobras se tornou a companhia mais endividada do mundo, na verdade. Isso é uma coisa, é um caso de insucesso mundial, não é nacional, tá? Então, por que não retornar ao que ela era antes e no qual ela era realmente reconhecida, né, com grande competência, né? Daí, se ela tem que ser privatizada completamente ou não, é outra discussão. Tá? Acho que e focar no que ela é melhor, né? E se a gente olhar os pares dela, eles têm esse foco, né? Os competidores internacionais da Petrobras, né, e tudo mais, eles têm esse foco, assim. Eles trabalham com foco no negócio, tá? Então, acho que isso que atrapalhou. E aí, a falta de mercados também, que eu mencionei. Enfim, a gente teve a questão dos caminhões aí e tudo mais, que possivelmente vocês, acho que talvez tenham até entrevistado alguns colegas para debater isso com mais cuidado, né? A greve dos caminhoneiros. É uma sucessão de coisas erradas ali, né? Então, por que não tentar, enfim, que a gente tenha mais competição no mercado de refino, né? Por que a Petrobras tem que dominar esse negócio? Não tem sentido nenhum. Ela pode estar lá também, mas por que não tem outras companhias, né? O gás natural também, por que a Petrobras tem que ser praticamente a monopolista do gás natural no Brasil? Não tem sentido nenhum. Ela pode estar lá também, lógico, mas por que não outras companhias? Possivelmente vai ser melhor para quem consome gás natural na indústria, consumidor final, etc. Tá. Edson, a gente pode voltar a falar da Petrobras, é um assunto extremamente relevante, interessante a gente falar, mas a gente está num período também muito próximo às eleições. E tanto os candidatos de direita quanto os de centro-direita falam que as privatizações das estatais são uma forma de tirar o Brasil da crise. Qual é a sua opinião e por que você acha que essa pauta voltou com tanta força? Assim, que a gente estava comentando aqui antes de entrar ao vivo, a palavra privatização, ela acaba remetendo a uma disputa ideológica, né? E como a gente fala brincando, assim, na verdade, eu vou citar aqui a fonte, é um colega de São Paulo, o professor Bernardo Guimarães, da Escola de Economia de São Paulo. Ele tem um livro muito interessante de economia, sim, economia, digamos assim, para leigos, né, para o cidadão comum, assim, né, entender o economês. E ele fala que as discussões no Brasil, ele escreveu o livro muito motivado pela disputa eleitoral de 2014, né? Ele fala que a gente caiu no mundo animal.
No mundo animal tudo é dicotômico, né? Tem o vermelho e o verde, vermelho e azul, né? O flamenguista contra o vascaíno, tá? E aí, enfim, as questões de economia estão acima disso, na verdade, tá? Então, a sua pergunta é interessante porque se a gente se ater até os fatos atuais, né? Você mencionou candidatos mais com espectro de direita e centro-direita, mas se a gente olhar o programa do PT, né, que até inclusive Fernando Haddad, numa entrevista à Folha de São Paulo, ele comenta isso no Valor Econômico também, há uma menção explícita lá, uma retomada de programa de parcerias público-privadas. Tá? A parceria público-privada também é uma espécie de privatização, de certa maneira. Tá? Só não está usada a palavra lá. Tá? Mas você acha que, como eles dizem, é uma forma de tirar o país da crise? Exatamente, esse é outro ponto. Enfim, eu acredito que parcerias no setor público e privado têm que existir o tempo todo. Elas têm que ser naturais. Elas não podem ser forçadas por conta de restrições fiscais, que normalmente foi o caso do Brasil. O caso do Brasil foi sempre assim. Tá? As ondas de privatização que a gente teve no Brasil, e você mencionou muito bem a questão política, elas foram motivadas por um quadro econômico gravíssimo o tempo todo. Tá? De novo, é evidente, a situação nossa não é boa. É lógico que, vamos pegar um caso estadual também, que possivelmente não aconteça esse ano, a gente não sabe o que vai acontecer de fato, né? Tem muita incerteza. A ajuda federal ao governo do Rio, ao estado do Rio, ela está condicionada a um programa de desinvestimento, né? Ou privatização, qualquer palavra que a gente queira usar. E que inclui, por exemplo, alguma alienação em cima da SEDAI. É a SEDAI por completo, toda a cadeia da água? A gente não sabe ainda. É a distribuição da água, a captação. Mas a SEDAI está incluída, como se fosse uma espécie de garantia para que o governo do Rio tenha ajuda federal. E, enfim, essa altura da situação, a gente está praticamente ao fim de agosto de 2018. A gente já tem o começo da campanha eleitoral. Quer dizer, o Brasil já meio que parou esse ano todo, né? E a gente brinca, Copa do Mundo, etc. O ano eleitoral já é difícil mesmo, é um ano que pouca coisa acontece, é difícil de, né, destravar questões que são até sofisticadas como essa, né? Não é uma coisa fácil. Como é que eu vou vender a SEDAI ou fazer uma PPP em cima da SEDAI, se fosse o caso, né? Como é que vai ser a concessão dela? Como é que eu vou fazer essa modelagem? É evidente que está sendo feito, tem pessoas trabalhando nisso, pessoas, né, competentes também. Mas o timing da política atrapalha. E aí, voltando para a sua pergunta, a gente não pode acreditar que isso é a solução. O nosso problema é mais complexo, né? Então, o nosso problema envolve questões... É evidente que em economia a gente tem que tentar alocar, né, fazer a melhor alocação dos recursos, né, e alocação de risco também. Então, é evidente que se um empreendimento é melhor tocado pela iniciativa privada, a gente tem que tentar alocar para o privado. Certas coisas são naturalmente públicas, e até por uma questão até da concepção do Estado, assim, né, a defesa nacional, a saúde básica, a educação básica, né, o monopólio da violência também, né, que a gente fala, né. Então, o poder de polícia, né? E é evidente que a gente tem que tentar alocar para a parte que é melhor capacitada para tocar cada tipo de empreendimento, tá? Contudo, o nosso problema é mais grave, é mais sofisticado. Não seria vamos supor que a gente conseguisse magicamente, o próximo vencedor das eleições presidenciais conseguisse ter, né, uma maioria no Congresso, etc. Enfim, um céu de brigadeiro, né? Apoio popular, inclusive. Vamos pegar uma situação mágica, assim, que a gente teve poucas vezes no Brasil. Talvez em um pequeno momento com o Fernando Henrique, talvez um pequeno momento quando o Collor ganhou também, e com o presidente Lula também, quando ele ganhou também a primeira vez. Tá? Vamos supor que tem esse cenário todo e o presidente consiga tocar uma agenda de privatizações, concessões e PPPs gigante. Porque o que não falta no Brasil é projeto para fazer. Projeto bom. Principalmente se tratando de infraestrutura. Né? Ainda assim, a gente tem problemas gravíssimos que são básicos. Assim, tá? Então, enfim, que envolvem, por exemplo, a própria governança do Estado, né, que a gente fala. Né? A gente tem essa expressão governança corporativa, então a governança de uma empresa. Né? A gente tem que continuar como agente de governança do Estado. E a gente teve uma evolução nesse sentido,
por conta da ocorrência da Lava Jato, né? Então, a gente tem uma lei de responsabilidades estatais, por exemplo, que saiu. A gente está na pauta do Congresso modificações na atuação das agências regulatórias. Tá? O que é isso? É fortalecer, né, o trabalho do Estado e ter uma governança disso. Tá? Porque a princípio não teria problema se fosse tudo estatal também, a princípio. Sim. A Noruega é tudo estatal. Só que a Noruega, por exemplo, tem agências independentes de avaliação de projetos, que tentam, inclusive, estimar o retorno social de cada projeto. E note que é um país que eles têm dinheiro, assim, eles poderiam rasgar dinheiro, a gente fala brincando, por conta do petróleo. Só que eles administram direito. Eles fazem isso desde o começo? É lógico que não. Eles erraram também. Teve corrupção lá? Teve também. Tem lugar, qualquer lugar do mundo. Tá? Só que a gente tem que ter mecanismos adequados para combater isso, né? E ter uma governança adequada. O exemplo, agências regulatórias. As nossas agências regulatórias, em geral, elas viraram um mero departamento político também. Tá? O que é uma concepção de uma agência regulatória? Independência. É um órgão de Estado, com pessoas técnicas ali. Tá? Pessoas, por exemplo, pessoas que entendem de energia elétrica, que entendem de gás natural, que entendem de petróleo. Tá? Não é para ser um lugar de indicados por políticos da ocasião, não importa o partido. Tá? Então, esse que é o ponto. A gente estava falando aqui um pouquinho sobre o passado, né? Sobre o começo das privatizações. Você citou 2 governos que fizeram muitas privatizações. Na década de 90, com um programa intenso de privatizações de estatais e serviços públicos nos governos, tanto o Collor quanto a FHC, o país transferiu do setor público para o setor privado o equivalente a 15% do PIB, sem elevação no crescimento econômico. Como é que você avalia esse quadro e as consequências disso nas décadas seguintes? Essa pergunta também é muito boa, que é interessante, que é uma ótica muito comum da gente olhar qualquer tipo de problema, né? Qualquer tipo de decisão de política econômica em geral. Né? Você mencionou, a gente teve enfim, empresas, companhias foram passadas, né, no setor privado, e você citou um equivalente em termos de produto interno bruto e mencionou que há uma ideia que não houve tanto impacto na economia posteriori, né? Então, o que a gente fala em economês, é difícil dizer se isso aí é válido, porque a gente não tem o contrafactual, né, que a gente fala. Então, tudo bem, aparentemente, olhando os números, né, a gente poderia ser levado a concluir que essa desestatização toda não levou a impactos positivos no PIB do Brasil subsequentemente. Sim. Entretanto, mas e se o Brasil tivesse continuado com essas companhias? Será que o crescimento do PIB não teria sido ainda pior? Então a gente não tem o contrafactual. Tá? Porque em ciência social é difícil construir o experimento. Né? A gente não tem um laboratório igual os físicos e químicos, ciência médica, biológica, etc. Tá? Entretanto, a gente tem a experiência internacional. Então, a experiência internacional mostra que, em geral, desde que você tenha um bom desenho de mercado, uma boa regulação econômica, tem a governança também, né? Que eu mencionei, você vai, digamos assim, passar a iniciativa privada uma companhia de gás. Gás é um serviço de utilidade pública, né? Então, ela vai operar, ela vai ter o retorno dela, o investidor privado, tem que ter, evidentemente, a parte do jogo, mas ele tem que cumprir com obrigações de qualidade da prestação do serviço. Não pode ter, por exemplo, interrupções de gás a toda hora na cidade do Rio ou qualquer outra localidade, e etc, etc. Então, a evidência que a gente tem, desde que a gente tenha a desestatização ancorada num processo de desenho de mercado bem feito, concessões bem desenhadas, e também uma boa regulação econômica independente, uma governança do Estado, que faz bem para a economia. Tá? Então, possivelmente, eu estou usando a palavra possivelmente aqui porque a gente teria que fazer um exercício estatístico sofisticado para concluir isso aí, quer dizer, concluir de maneira aproximada, evidentemente. Possivelmente, se o Brasil não tivesse passado a iniciativa privada dessas companhias naquela ocasião, possivelmente o Brasil teria tido um PIB ainda pior. Tá? Então, acho que a gente fala... A gente não tem como prever, né? Não tem como saber. A gente não pode só olhar o antes e depois, né? Sim. Uma coisa que... A gente não tem um mundo alternativo, né?
como é que seria o A Brasil... gente tem os fatos que aconteceram que a gente pode avaliar. É uma coisa muito comum, né? É um exemplo na linha da sua pergunta, e também em linha com o processo de eleições e tudo mais, né? Para vários serviços públicos, a gente tem esse tipo de coisa, né? O professor Samuel Pessoa nos passou um artigo, a gente começou a discutir e tudo mais recentemente. Professor Samuel Pessoa do IBRE. Do IBRE, né? Instituto Brasileiro de Falo Economia. professor porque ele foi meu professor, né? Então, ótimo professor, aliás, né? Enfim. Ele nos passou um artigo publicado na Folha de São Paulo, alguns meses atrás, de um professor de engenharia aposentado lá de São Paulo, e no qual ele mencionava... O comentário, assim, era aquele famoso, acho que é o sim e não da Folha de São Paulo, né? Vocês conhecem, né? Tem, nas páginas iniciais tem um ponto de vista a favor e um ponto contra, né? Então, era a questão daí, de novo, a privatização da Eletrobras, né? Outro negócio que é mal entendido também. Daí, o a favor era o Wilson, presidente da Eletrobras, né? Uma pessoa que conhece o setor elétrico profundamente, né? Enfim, trabalha desde o começo da carreira com energia elétrica, conhece profundamente. Executivo de experiência também. E ele, evidente, ele faz parte do governo e ele estava lá defendendo o processo de privatização da Eletrobras, né? E esse professor lá de São Paulo era o não, né? E o argumento dele é que o preço da energia elétrica subiu muito mais do que a inflação desde a privatização, tá? O Samuel leu isso aí, ficou, será que é isso mesmo, né? E vamos olhar os dados, né? Porque, enfim, essas questões também, a pessoa tem, enfim, o interesse dela, é legítimo, né? Mas, assim, no papel cabe tudo, né? Mas vamos olhar os dados, né? Então, a gente foi atrás dos dados, a gente está no Centro de Regulação, inclusive, terminando o estudo, né? Então, coordenado lá pela Juíza e pelo Rafael. Então, tem todo um cuidado estatístico, assim, a gente foi atrás das séries e tudo mais, uma decomposição. E aí o que a gente obteve, né, surpresa, né? É lógico que a tarifa de energia no Brasil é alta, isso é indiscutível, tá? Só que a gente tem que entender o que realmente determina isso, tá? E tem uma série de outras razões, inclusive do próprio setor, que são tecnicamente difíceis de explicar para uma pessoa comum, assim, né? Que não entende do setor elétrico, coisas muito técnicas, né? E uma série de questões que estão por trás desse aumento que a gente olha ao longo do tempo, tá? Só que o que a gente observou é que o argumento do professor lá que fazia o contraponto ao Wilson na Folha de São Paulo, ele era falho, né, no mínimo, né? Ele não tinha consistência com os dados. A gente observou que a energia elétrica subiu, como todas as coisas no Brasil, né, nos últimos anos, né? Mas ela subiu menos do que a inflação, se a gente comparar por vários índices, e menos do que outros serviços de utilidade pública, como até água, por exemplo. Tá? Perfeito, professor. Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para pensar, assim, será que é positivo ou é negativo? A gente tem que olhar os dados, né? Certo. É o ponto. Tá? A gente está conversando hoje com Edson Gonçalves. Ele é professor e pesquisador da FGV e a gente está falando sobre os prós e contras das privatizações no Brasil. Participa do programa, faz o programa com a gente, envia sua pergunta aqui. A gente já recebeu algumas perguntas, professor. O Brasil sofre uma crise econômica. Como é que os processos de privatização podem contribuir para aliviar a pressão sobre as contas públicas? Bem, o que eu havia mencionado no começo, é lógico que tem um lado fiscal por trás, tá? E tanto em termos do Estado como um todo, como se a gente olhar companhias de maneira individual, tá? O próprio processo de desinvestimento da Petrobras, a Petrobras tem saído de alguns negócios, né? Se a gente observar ao longo da própria gestão do Pedro Parente, do presidente atual e tudo mais. Mesmo até ao final do governo da presidente Dilma também, já havia uma tentativa de melhorar as finanças da Petrobras, né? Conforme eu falei, a situação dela estava muito ruim. Então, é evidente que tem essa questão de, no caso da Petrobras, de melhorar a relação dívida-capital próprio, né? A gente fala o indicador dívida equity, né? Famoso de finanças, diminuir a alavancagem dela. Por caso do país, é a mesma coisa, diminuir a alavancagem do país, né? E evidentemente, como eu não sou uma pessoa de macroeconomia, né, enfim, vocês já conversaram bastante com o Samuel, com o Fernando Holanda Filho também, que são pessoas mais capacitadas para falar do assunto. Mas a gente tem evidência de que, enfim, a melhora ali na relação dívida-PIB do Brasil, e
com um alívio vindo ou, enfim, melhorando a gestão do Estado, né? E nisso a lei, enfim, além do teto de gastos, é um negócio importantíssimo, né? E outras reformas que o próximo presidente vai ter que encarar, né? E aí eu também não sou mais especialista, melhor capacitado para falar disso, mas é evidente, é uma coisa praticamente aritmética, né? Tipo previdência, é um problema matemático, não é ideológico. É simplesmente uma questão de faltar dinheiro mesmo. E a gente está perto disso e o próximo presidente vai ter que encarar esse negócio de frente, não tem como fugir. E é evidente que você passar companhias para a iniciativa privada através de um mecanismo que a gente fala de leilão de outorga, então você quer arrecadar mais, né? Então ganha o leilão para operar aquele ativo, a companhia privada que ofereceu o maior valor, né? É lógico que é bom nesse momento, que a gente tem a situação fiscal ainda muito ruim. Mas, de novo, aquela coisa que eu tenho que bater na tecla o tempo todo. Não adianta apenas passar. O alívio pode ser momentâneo, como a gente já teve no Brasil várias vezes, só que a gente tem que se preocupar como é que o mercado vai funcionar depois. Como é que esse serviço vai funcionar depois, se ele vai atender a população de fato, se for um serviço para a população final, uma utility, se for uma questão que vai atender a indústria, se vai funcionar direito, a indústria vai receber gás, eu vou conseguir usar gás, por exemplo, para usar em energia térmica, que é importante para o Brasil, né? Então, como é que é o depois, como é que vai funcionar, tá? É lógico, do ponto de vista fiscal, e dada a situação que a gente está e que infelizmente é o que a gente tem uma repetição do passado, né? A gente está discutindo privatização ou não no momento de eleição e no momento de crise fiscal gravíssima. Esse filme a gente já viu antes, né? Mas pelo menos 2, 3 vezes, assim. Então, é lógico que num momento de penúria como essa financeira, né? Toda arrecadação é bem-vinda, mas a gente tem que pensar como é que vai funcionar. Vai atender ou não vai? Tá bom. Professor, agora, entre 2000 e 2017, durante esses 17 anos, países como a França, Estados Unidos, Espanha e Alemanha tiveram mais de 800 casos de retomada do controle sobre os serviços públicos pelos governos locais. Apostando nas privatizações, o Brasil não estaria fazendo um caminho contrário do resto do mundo, quando as nações desenvolvidas estão reestatizando e valorizando suas empresas públicas? A gente não estaria fazendo a contramão do que seria uma tendência no país, no restante do mundo? Bem, tem duas questões desse dado que você informou, que é um dado muito interessante também. Possivelmente a gente não chegou no nível do ciclo que esses países já passaram, né? E dessa forma a gente pode, mais uma vez, tentar copiar o que deu certo, né? De novo, tem relação com... A primeira relação com o desenho de mercado, que essas experiências, algumas delas, né? Eu estava comentando com você antes de estar ao vivo aqui, elas têm relação com um desenho equivocado, a gente pode usar, ou então uma coisa que o pessoal realmente não sabia como ia funcionar, tá, na época. E que a evidência empírica ajudou a conhecer como é que funcionaria esse tipo de mercado. E alguns países, de fato, esse tipo de empreendimento, talvez a participação estatal nele tenha que ser mais relevante. Então, citei para você, vou citar agora ao vivo novamente, você citou a Europa, ferrovias. Tá? O setor ferroviário na Europa, ele passou por isso, né? Então, ele era praticamente como a gente era antes aqui no Brasil, quando a gente tinha a rede ferroviária federal, né? Antes lá dos anos 90. Então, era tudo como a gente fala em economias verticalmente integrado. Então, a mesma companhia, estatal no caso, nos países no Brasil também, ela era a dona do trilho, né, da infraestrutura física, era a dona dos trens também, dos vagões, né, e também era responsável por operar o sistema, ser a operadora, né, fazer a otimização daqueles caminhos, né. Então a Europa, no momento, até por questão também fiscal, de novo, não é só no Brasil que acontece isso, né, ela passou a iniciativa privada a operação do setor ferroviário e também todos os ramos da cadeia, os outros elos da cadeia. Então a Europa desverticalizou o setor ferroviário. Tá? E aí, o que o pessoal começou a constatar lá, né? Que certos elos da cadeia, eles não estavam funcionando bem com o setor privado. Tá? Então, na estatística que você falou, possivelmente tem muita devolução de empreendedor privado que veio a quebrar. Tá? E aí o pessoal aprendeu na prática. Tá? Então, acho que a gente
pode olhar isso também e, de novo, copiar o que deu certo. A gente já tem evidência, tá? Então, eu estava mencionando também antes, se a gente olhar andar de trem pela Europa, existem operadoras privadas, mas tem muita operadora estatal. E elas se tentou que elas fossem privadas numa certa época, mas não funcionou. É um setor intensivo em capital, muito risco. Ele tem a gente tem que ver se ele tem um retorno social alto ou baixo, dependendo de onde que ele vai passar, né? O trilho do trem ali, ele pode fomentar a economia daquela região ou não, né? Mas o retorno privado, ele é questionável. Isso não estava claro na época para eles, né? Eles estimavam, vou ter um retorno privado como investidor aqui alto, mas daí não se realizou. E aí que eu dei o exemplo antes também do famosíssimo trem-bala aqui do Brasil, trem de alta velocidade, né? O desenho que o pessoal do governo na época tentou fazer era uma coisa completamente privada, mas se a gente olhar a experiência internacional, nem no Japão é completamente privado. Nem no Japão, o Japão é cheio de trem-bala, né? Trem de alta velocidade. Nem lá o negócio é privado. No mínimo uma PPP. Então, por que não a gente copiar o que deu certo, né? E olhar as experiências ruins também para a gente não fazer, né? Nessa sua estatística também, tentando finalizar essa questão, possivelmente a gente tem retomadas de controle por parte do Estado devido ao efeito dos free riders, que eu mencionei, caroneiros, né? Então, a gente teve um desenho do leilão mal feito, né? Uma seleção de um agente privado que não é o mais qualificado para operar aquele empreendimento. Ele já entrou pensando numa renegociação futura, e aí possivelmente o Estado não aceitou, tomou de volta. Tá? Então tem esse lado também. Tá? Então acho que é o ideal também a gente quebrar esse número e ver quais são os tipos de eventos que ocorreram. Mas é um dado bem interessante. E as circunstâncias também, exatamente. Né? Professora, a gente tem outra pergunta aqui. Realizar uma Golden Share na Petrobras seria uma boa forma de realizar a privatização dela? Bem, esses mecanismos que dão mais poder para um certo acionista vis-à-vis a outros, assim, a princípio sou totalmente contra, assim, né? Eu trabalho com governança também corporativa e tudo mais. A existência desse tipo de mecanismo não é um bom princípio de governança corporativa, né? Digamos que ele fere o princípio do fairness, né? Equidade. Então, tratamento igualitário para todos os acionistas, desde eu ou você ou qualquer um aqui do estúdio que tem ações da Petrobras, até o controlador, que é o governo. O governo não pode ser maior do que as pessoas que investem, inclusive FGTS na Petrobras, tá? Então, a princípio, eu sou contra, eu não acho certo, tá? E aí, acho que... E o caso da Petrobras também, eu via, aproveitando o gancho, e comparando com o caso da Eletrobras, é uma coisa que a gente tem que pensar mercado a mercado, né? A Petrobras é um mundo, ela tem várias coisas embaixo dela. Além do que eu mencionei, que é o que ela faz de melhor historicamente, que é a exploração e produção, né? Ela tem um mundo embaixo dela. Então, a gente, quando fala privatizar a Petrobras, pode ser um negócio muito etéreo, assim, porque a gente não olha negócio a negócio. E que é o caso da Eletrobras. E, às vezes, o pessoal confunde muito, quando lê em jornal, vê na televisão, a privatizar a Eletrobras. Isso não está acontecendo. Está acontecendo num ramo de negócios, em particular, que a gente chama de distribuição de energia, e que a distribuição ela foi privatizada, entre aspas, lá nos anos 90, né? A gente tem companhias que ainda tem companhias que são estatais, outras que são capital misto, outras, né, privadas. A gente tem companhias agora que são de controle chinês, né? Os chineses estão entrando aqui em vários segmentos no Brasil. E aí, quando a gente fala privatizar a Eletrobras, na verdade é uma coisa errada de falar, né? Então a gente tem que olhar quais são os negócios que estão ali embaixo, e especificamente o que está acontecendo é a distribuição de energia elétrica, que ela tem algumas companhias que são resquícios daquela época, que já estavam previstas inclusive na privatização dos anos 90, e por conta de política e etc., elas não foram levadas a cabo. E que hoje, para a saúde financeira da Eletrobras e para a adequada prestação do serviço de energia para os residentes naquelas áreas de concessão, essa passagem para o setor privado ela é fundamental, na verdade. Tá? Então, é fundamental. Essas companhias elas têm um funcionamento péssimo. Tá? E elas são um peso para a Eletrobras carregar. Elas têm um déficit financeiro gigantesco. Então, esse é um caso de boa privatização, assim, sem sombra de dúvida. Falando em China, a gente estava conversando agora sobre a China.
Você identifica a presença da China nas privatizações em andamento no Brasil? Você já falou que sim. Agora, de que forma isso influencia na geopolítica? A questão da entrada da China aqui no nosso país e, enfim, vários outros mercados também, tem um lado, de novo, se a gente olhar pelo simples, a questão de arrecadação, é aquela coisa que algumas pessoas falam também, brincando, dinheiro não tem cor, né? Dinheiro é dinheiro, venha de onde veio, pô, que ótimo, o cara está querendo investir aqui no Brasil, né? Ótimo, por esquisito, tá? Entretanto, tem outras questões que a gente tem que olhar com cuidado ainda, tá? A entrada da China em outros países comprando ativos, né, físicos, né, operando infraestrutura, por exemplo. O caso do Brasil é mais infra, né? Vou dar um exemplo para você, os chineses adquiriram a CPFL, uma distribuidora de energia, né? E a estatal chinesa está aqui no Brasil investindo e buscando investimentos, né? Elas têm escritório, inclusive, aqui no Rio, se não me engano. E tem entrado no mercado financeiro também, eles compraram um banco BBM aqui no Rio, um banco carioca, que era famoso. O que é o ponto? Isso é parte de uma estratégia do governo chinês, claramente, tá? As pessoas os experts em política internacional, né, mencionam. É uma estratégia para colocar os capitais chineses mundo afora e tem a ver também com a política econômica interna, né? É um meio de influenciar o câmbio, né, chinês. Tá? E um meio também de deixar de aplicar as divisas internacionais, as reservas internacionais em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que é o típico. Né? É meio que e aí a gente cai na geopolítica. É um pouco da China ficar meio, de fato, independente dos Estados Unidos, a despeito deles serem um grande investidor nos Estados Unidos também, e vice-versa. Né? Então tem esse aspecto. E o outro que a gente tem que tomar cuidado e olhar com calma, e sobre isso a gente tem pouca informação ainda, é a questão de como é que é a governança desse negócio. Né? Então, eu dei o exemplo da CPFL, ela foi comprada pela companhia chinesa. Né? A CPFL é uma distribuidora de energia que atua no interior de São Paulo, majoritariamente, na região de Campinas, ali, como cidades. É uma companhia regulada, portanto, então ela tem que prestar um serviço de energia para aquela população. E agora ela tem um controle chinês. Como é que isso vai funcionar? Né? Como é que vai ser a relação do regulador brasileiro com os controladores? Né? Eles têm ciência disso? Tá? Porque é questão de falta de informação também. A gente não sabe como é que essa companhia funciona na China. A gente não tem informação, certeza sobre a qualidade da informação. A gente tem o que é reportado por eles. Né? E por mais que a China, enfim, desde tempo já ela tem se aberto ao mundo, ela é um país que tem uma série de controles, né, a gente sabe. Né? É governado por um partido único há muito tempo e que tem controles de informação. Né? Então a gente conhece como é que essas empresas funcionam mesmo, o que é o planejamento delas, o que elas têm em mente quando vêm para o Brasil. O que elas pensam sobre qualidade do serviço para a população. Não sei, por exemplo. Tá? Então essa é uma questão interessante. Professora, a gente tem outra pergunta. É correto afirmar que as privatizações só fazem sentido com o cenário de ineficiência do Estado e que, em linhas gerais, no fim das contas, privatizar estatais acaba sendo uma transferência de riqueza do Estado para uma classe que já é rica? De novo, assim, a questão da passagem de uma companhia estatal para o setor privado, de novo, tem a ótica puramente do investidor privado, o retorno privado desse investidor, ele quer ter lucro, evidente, tá? E vis-à-vis os riscos que ele vai, né, enfrentar. Mas quando isso ocorre, ou na verdade isso deveria ocorrer pensando nessa maneira, né, que eu bato sempre na tecla, passar essa companhia estatal para o setor privado, eu tenho mais retorno social ou menos? Né? O que é retorno social? Como é que a gente pode medir isso aí? Se eu passar essa companhia, uma companhia que opera energia elétrica, por exemplo, tem capacidade, tá? Vou dar um exemplo para vocês, né? A distribuidora da Eletrobras recém-privatizada, né? Concedida, né? Que é a palavra mais correta, porque o serviço continua público, né? O ativo continua pertencendo ao Brasil, né? A Cepisa, do Piauí,
Se falou até na imprensa que o leilão foi ruim, porque foi uma única companhia que fez a oferta, né? Eu costumo brincar que os dados financeiros da Cepisa são tão ruins que talvez se você doasse ela, ninguém quisesse. Então, graças a Deus que uma companhia privada se interessou, e uma companhia que é boa, chama Energisa, se não me engano. Ela já tem conhecimento até da região, ela trabalha no norte e no leste do Brasil. Os caras são especialistas no assunto. Então, a minha avaliação, por exemplo, é que nesse caso, claramente vai ter um retorno social. Né? Se a gente fizer o paralelo com a pergunta, está tendo a transferência de um ativo para pessoas mais ricas? Possivelmente sim. Né? A Energisa é uma companhia que funciona bem. Né? Mas eu vou ter um retorno social? Possivelmente eu vou ter um retorno social altíssimo, maior do que isso. Né? Porque a qualidade do serviço para os consumidores de energia elétrica do Piauí certamente vai aumentar. É uma garantia que vai aumentar? O serviço é regulado, né? Então, quando a companhia privada entra, ela vai ter que cumprir um plano ali para, se o serviço não for universalizado, por exemplo, universalizar, e também melhorar os indicadores, porque ela tem benefício com isso também, né? A regulação econômica, a gente fala por incentivos, né? Então, ela vai ter, o índice da Cepisa, por exemplo, de cortes de energia, ele é alarmante, assim. Né? Ou de frequência das interrupções também, né? São indicadores técnicos do setor elétrico, né? Os famosos DEC e FEC, né? Então, a incidência o tempo que o pessoal, assim, em bom português, que o pessoal no Piauí fica sem luz, é um absurdo, assim, é inaceitável. De uma companhia privada com incentivos adequados, a regulação em cima, e a ANEEL é um bom exemplo no Brasil de uma agência que, mal ou bem, ela sobreviveu à politicagem, como a gente fala, né? E acho que a ANEEL não consegue fazer mais porque é uma agência pequena, né? Isso a gente tem uma coisa que é interessante no Brasil, está discutindo estatais, né? A gente observa, às vezes, algumas companhias estatais, autarquias, com muitos colaboradores, muitos funcionários, e algumas que talvez precisassem ter mais, elas têm poucos, assim, né? Então, a ANEEL é um exemplo de um pessoal técnico, enfim, os caras sobreviveram à politicagem durante esse tempo todo, tá? E uma agência atuante e que, enfim, ela vai ali monitorar a companhia nova que vai tocar a energia elétrica no Piauí, e, a meu ver, isso claramente é uma passagem que tem retorno social acima do retorno privado ali. Se esse for o problema da audiência aqui, né, da pessoa que enviou a pergunta. Tá? Ótimo, professor. A gente está chegando ao fim do programa. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Bate-Papo. Eu que agradeço, foi ótimo. E obrigada pela sua participação. Mais informações sobre a FGV você tem no portal fgv.br. E bom dia e até semana que vem.